Lendo O Tempo e o Vento. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar o primeiro tomo do segundo volume de O Tempo e o Vento. Então, eu comecei a ler o retrato já, né? Já passamos pelo continente, estamos no retrato. Depois tem ainda a segunda parte do retrato, depois vamos para o arquipélago e aí aquele volume é dividido em 3 tomos. Antes de comentar esta obra, que eu estou gostando bastante, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Siga no Instagram, Que Vida do Mundo. Comente, compartilhe, curta. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo novo para membros. Então eu comparo o livro com filme, comento conto, interpreto conto. Tem leitura compartilhada de livro de teoria literária ou crítica literária. Então dê uma olhadinha lá nas opções. Antes de começar a comentar essa obra, vamos retomar e lembrar um pouco que foi o continente. O continente começou lá com a história do Pedro missioneiro, né, um indígena. Ele era filho de pai desconhecido, de uma indígena e um espanhol. Aí ele se engraça lá com a Ana Terra. Eles têm o Pedro Terra, filho da Ana Terra. Pedro Terra se casa, tem lá os filhos Floriano e Bibiana. Bibiana se casa com o Capitão Rodrigo. Eles têm 3 filhos, um morre, mas aí ficam o Bolívar e a outra menina, que não aparece muito aqui na trama. O Bolívar se casa com aquela moça, filha do nordestino, uma moça meio estranha, com ideias fascistas e tal. E ela e a Bibiana se detestavam, e quando os Bolívar morre, né? Ele morreu bem jovem. Elas ficam numa disputa pelo casarão, pelo neto, né, da Bibiana, enfim. Aí o neto da Bibiana é o Licurgo. A mãe dele, essa nora da Bibiana, acaba morrendo. Ele fica com a avó, criado com a avó. Cresce, vai se casar com a prima, que é neta do Floriano. Floriano, irmão da Bibiana, teve lá Maria Valéria e Alice. O Licurgo vai se casar com a Alice, né? Acho que é uma prima de 2º grau. E a Maria Valéria gosta dele e tal, mas ao que tudo indica, não tem um pretendente. E aí, o fim do continente E no fim do continente a gente vê lá que o Licurgo vai se casar com a Alice, a prima dele, acho que prima em 2º grau, neta lá do Floriano. O Floriano teve Alice e Maria Valéria, ele vai se casar com a Alice, a Maria Valéria, a irmã dela, gosta dele, e ao que tudo indica vai ficar ali sobrando. Só que o Licurgo, ele tem um amante, uma moça local lá, a Ismália Carré. E aí a Bibiana fala que ele tem que deixar essa moça, já que vai se casar, né? Aí o continente termina assim. Aqui o que nós temos? Aqui nós já estamos em 1909 para 1910. Licurgo se casou mesmo com a Alice e teve 2 filhos, o Bio e o Rodrigo, que são as crianças que apareciam lá toda vez que tinha um capítulo inserido de maneira que vinha do futuro, né? Tinha uma trama linear, uma outra linha temporal que vinha do futuro, inserida assim, de tempos em tempos num capítulo. Então a história que vinha do futuro, a gente sabia que era descendentes da Ana Terra, e aí era o Bio, o Toríbio e o Rodrigo, pequenos, durante os conflitos de 1895, até o casarão foi invadido e tal, o sobrado foi invadido e tal, e eles tinham ali por volta de uns 10 anos, mais ou menos. E agora a gente tá no futuro, mais futuro ainda, porque quando esses garotos surgiam, a história desses garotos surgia lá entre os capítulos lá da história linear, a história desses garotos já vinha do futuro. Então a gente tinha ali linhas temporais diferentes. Agora aqui, em um retrato, a gente está no futuro do futuro, porque aqueles garotos já estão adultos. A gente está em 1909, 1910, então o Rodrigo já está adulto, o irmão dele também. O pai deles, o Licurgo, é viúvo, continua tendo caso com a Ismália Carré, né? Então tem caso com ela por décadas, né? Porque a esposa já faleceu também, mas antes de falecer também mantinha. E aqui a história começa com o Rodrigo vindo da capital, de Porto Alegre, para Santa Fé. Ele está retornando dos estudos. Ele foi fazer medicina, primeira pessoa da família dele a ter uma formação, foi fazer medicina, está voltando, volta todo entusiasmado, ele tem ideias progressistas, então ele quer abrir um consultório, ele quer se casar, porque um médico, para ser respeitado, precisa ter uma esposa e tal. Tá com uns 24 anos, mais ou menos. Ele também tem muitas ideias progressistas
interessado em política, antenado com as coisas que estão acontecendo no país e fora do país, né, em termos políticos e tal, quer avanço, quer progresso e tal. Ele volta interessado a se casar com a moça que ele já conhece dali, né, a Flora Quadros. Os cambarás das famílias proeminentes de Santa Fé, com muito dinheiro, ainda assim, eles são contra o conservadorismo. Já no continente, a gente viu que o Licurgo, ele era contra a escravatura, ele foi favorável à abolição da escravatura, ele já tinha umas ideias assim um pouco progressistas. Ele, sendo assim, criando os filhos, e claro, os filhos também. O Rodrigo é o filho que mais é envolvido com essas coisas, porque o Bill, ele é uma criatura da terra. Ele, né, embora seja rico, ele é um homem do campo, fica lá no meio dos bois, e ele tem uma vida bem livre, não quer se casar, e tá lá como um ser bem natural ali no seu habitat, sem grandes refinamentos. Já o Rodrigo, ele é o estudado, o que gosta de música clássica, que gosta do refinamento estético, cultural e tal, e mais envolvido com a política. Aí quando ele volta, além dessa ideia de querer se casar, ele também se envolve em acontecimentos políticos lá da região, porque a gente está no momento em que são candidatos à presidência da República o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa. Ele é civilista, ele e a família dele apoiam o Rui Barbosa. E os mandachuvas da cidade, que são conservadores, apoiam o Hermes da Fonseca. E aqui a gente está naquela época de voto de cabresto, né? Ainda mais cidade pequena. Os conservadores, os donos da cidade, os mandachuvas, acabam obrigando outras pessoas a votarem no Hermes da Fonseca, acaba punindo, batendo quem faz algum elogio ao Rui Barbosa e tal. E o Rodrigo presenciou uma coisa dessa, né? O policial batendo num sujeito só porque fez um vivas lá ao Rui Barbosa. E aí o Rodrigo já tomou as dores, enfim. Como tem dinheiro e poder, é uma das famílias proeminentes dali, ele enfrenta. É claro que não é só por conta disso, porque não é só ele que tem poder, outras pessoas também têm e não enfrentam. Ele cria o jornal A Farpa para enfrentar essa situação e fala mal ali dos mandachuvas e tal, e o outro já do outro lado também publica coisas já falando mal do Rodrigo, da família dele, enfim, bota a capanga atrás dele, ele enfrenta, até que tem a campanha, as eleições. Aí o Rodrigo vai de cidade em cidade, povoado lá, falar, tentar angariar votos para o Rui Barbosa e tal, mas ele percebe que é voto de cabresto e tá tudo dominado e tal. E esta primeira parte termina assim, nessa situação, né? A gente já sabe, antes de ter eleição a gente já sabe, né? Porque isso é um fato histórico, a gente já sabe que foi o Hermes da Fonseca que ganhou. Então ele acaba ficando frustrado e tudo mais. Eu já até disse nas leituras do mês, aqui a gente tem uma linha temporal, então não tem nada do futuro vindo aqui. E é uma história mais linear, com mais pormenor, porque aqui a gente não tem avanço de geração em geração. Então, assim, no primeiro volume, lá nos 2 tomos do continente, são quantas gerações da Lícia, desde o Pedro Missionário até o Licurgo, isso porque esses ainda vieram do futuro, aparecem lá, sei lá quantas gerações. O Licurgo, ele é neto da Bibiana, Bibiana é neta da Ana Terra, que no continente tem umas 7 gerações no mínimo. E aqui a gente só tem essa história, o Rodrigo voltando para casa depois de ter se formado e querendo se estabelecer em Santa Fé, né? Abriu consultório, abriu jornal, comprou uma farmácia, ele está envolvido com política. É só isso. Mas é ruim por conta disso? Não, eu gostei bastante. Aliás, eu gostei bastante, principalmente por isso. É uma história de uma pessoa só, de uma família só. E você se envolve mais com os personagens, né? Os personagens antigos também ainda estão aqui. A Maria Valéria, a tia dele, continuou, né, se tornou a manda-chuva da casa depois que a irmã morreu. Então ela tá lá solteira, não se casou. O Fandango, aquele velho lá, peão, continua já bem velho aqui. E tem uma passagem interessante que eu não marquei, não coloquei post-it, e aí eu fiquei com dificuldade de achar. Mas é bem legal porque aqui tem uma passagem que o Fandango comenta
da abolição da escravatura, e ele faz um comentário bem interessante. Ele está reclamando por terem tirado o imperador, coitado, foi exilado. Está falando aqui dos tempos do imperador Pedro II, né, que ele era favorável a isso. Do que adiantou libertar, né, os escravos? Eles estão na mesma condição, foram libertados, estão aí trabalhando do mesmo jeito, na mesma condição, tipo, não teve vantagem nenhuma com aquela libertação. Ele é super conservador, mas o que ele está falando deixa de ser verdade, né? Não mudou muita coisa na vida dos escravizados com a abolição da escravatura. Em termos sociais, em condição social de sobrevivência, não mudou muita coisa. Aqui tem a figura de um positivista. Casado e tal, ele é positivista e quer convencer o Rodrigo, né, sobre o positivismo, isso é aquilo e tal. E o Rodrigo não cai muito nessa história, não. E aqui a gente tem um trecho que eu marquei que eu achei interessante e eu vou ler para vocês. Já se afirmava num artigo da Voz, que é um jornal, né, que nossa Santa Fé é uma cidade verdadeiramente democrática, pois aqui não existem preconceitos de raça, de classe ou de dinheiro. O que vale para nós é a igualdade pessoal do indivíduo. Aí o Rodrigo, né, que tem as ideias progressistas, pergunta, será mesmo? Então, a gente tem aqui um discurso que é muito parecido com o discurso da democracia racial, que se tornou muito comum lá na década de 30 do século 20, né? Aqui a gente está em 1910. Então, a gente sabe, historicamente, que essa ideia prosperou. Tudo isso que eu estou falando do Rodrigo faz parecer que ele é o que a gente chamaria de uma pessoa de esquerda, politicamente falando. Ele é de esquerda? Será? Eu ainda não sei. Uma coisa é você ter uma pessoa com ideias progressistas, outra coisa é ela ser de esquerda. Não há uma equivalência necessária aí. Porque ele é rico, ele tá ali bem posicionado. Ah, rico não pode ser de esquerda, não é isso. É que ainda não ficou muito claro para mim. Vamos ler mais. Vou ler o segundo volume. Eu já comecei a ler o segundo volume. E aí vamos ver como isso se desenrola. Se ele é realmente de esquerda. Porque não é só porque tem um outro grupo que faz oposição, que é extremamente conservador, que este, que não é conservador, enfrenta o outro, é de esquerda. É só a gente pensar nos Estados Unidos. Tem gente que acha que lá nos Estados Unidos os dois partidos são um de direita e outro de esquerda. Então tem os republicanos e os democratas. Democratas é de esquerda. Não, nos Estados Unidos é direita e outro mais de direita ainda. Não é esquerda. O que ele defende aqui é o progresso. O que ele defende é a quebra desse poderio desses conservadores. Mas o que ele quer para a população carente e os pobres? O que ele pretende para os pobres? Isso está claro? Ainda não. Ele tem interesse para os seus, para o progresso da cidade, de modo geral, e por enquanto é insuficiente para mim para afirmar que ele é de esquerda. Vamos continuar a leitura aí, vamos ver se até terminar o retrato isso ficar claro. Tá bom? Me digam se vocês estão gostando, quem só leu O Continente e está acompanhando e estava esperando eu chegar neste volume, o retrato, para acompanhar comigo, né? Já que ele leu O Continente, boa parte das pessoas leu O Continente, e parou lá nos 2 tomos do primeiro volume. Quem estava nessa condição e começou a ler o retrato, o que está achando? E quem mais quiser comentar, é óbvio, vocês podem comentar o que vocês quiserem, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.